Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Inspira, esse evento que nasceu para fortalecer as mulheres brasileiras aqui nos Países Baixos. Eu sou Thalita Mamed, faço parte da equipe da Quesuca, que é a empresa que está realizando esse evento, e eu queria te contar um pouco sobre o Ela Inspira. O Ela Inspira faz parte do projeto Educação e Arte, Espaço Informal da Mesa de Educação, e é o evento de encerramento desse projeto tão lindo. Gente, a Mesa de Educação faz parte do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que é uma organização que promove projetos e ações para apoiar a comunidade brasileira aqui na Holanda, aqui nos Países Baixos. Além disso, o Ela Inspira também segue com o apoio do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte: toda essa movimentação da empresa que está fazendo essa realização, que é a Quesuca, do CRBE e do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, todo esse movimento é para criar um projeto que traga mais valor, que consiga apoiar cada vez mais a nossa comunidade. E eu quero te dizer também que o Ela Inspira vai trazer temas importantíssimos, desde a saúde da mulher, vamos falar de saúde mental, carreira, empreendedorismo, vamos falar sobre integração, comunicação, violência doméstica e muitos outros temas tão importantes. Além disso, o Ela Inspira nasceu para trazer temas do universo feminino, das mulheres brasileiras e falantes de língua portuguesa, mas isso não quer dizer que nós estamos excluindo os homens, apenas que escolhemos temas que envolvem o universo feminino. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite esse evento, aprenda conosco, aprenda com os nossos convidados, que são profissionais muito queridos aqui na nossa comunidade. E nos vemos a cada dia do Ela Inspira. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Ela Inspira, esse evento para fortalecer as mulheres brasileiras que vivem aqui nos Países Baixos. No dia de hoje, nós vamos falar sobre carreira na Holanda, os desafios e oportunidades, e eu estou com uma convidada muito especial, que é a Vanessa Almeida. A Vanessa, gente, ela é líder de recursos humanos, já tem uma trajetória incrível de 15 anos, posições de destaque em multinacionais, no setor farmacêutico, dispositivos médicos. Ela também está em crescimento na carreira. A trajetória dela é marcada por um crescimento contínuo e hoje ela está na Holanda atuando com a The Evolution, que é a empresa dela de consultoria. E, além disso tudo, a paixão da Vanessa está em criar impacto positivo, não apenas nas organizações que ela atende, mas também na vida das pessoas que fazem parte delas. Vanessa, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você pelo convite, Thalita. Fiquei super honrada de poder vir aqui falar um pouquinho da minha experiência e dividir um pouquinho com as mulheres tudo aquilo que eu tenho para falar sobre o mercado holandês. Então vamos nessa, que eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo está muito ansioso por esse tema. Carreira é algo que o pessoal pede bastante, existe muita curiosidade, muita dúvida a respeito. Tem o pessoal que está vindo, né, do Brasil e já pensa por onde que eu começo, então esse bate-papo vai ser bem legal. Vamos aproveitar cada momento com você. Bacana. Tá, então vamos lá. Para a gente começar, eu já queria saber de você de cara assim, como é que você enxerga a representatividade das mulheres aqui no mercado holandês e quais são os desafios que elas enfrentam? Certo, eu vou falar de dois lugares. Eu vou falar de um lugar em que eu vim expatriada e vim com todo essa curiosidade de entender o mercado nos Países Baixos. E agora, depois de um tempo tendo vivido como RH em algumas empresas, eu entendi na prática o que é. Eu gostaria que eu tivesse tido alguém para me falar isso antes de eu vir. Impressionante. Então, vou dividir isso com quem puder utilizar da melhor forma. Bom, os Países Baixos, eles são reconhecidos por atraírem muitos imigrantes, muitos expatriados que vêm com as suas competências, né? A mão de obra local, geralmente, ela está mais agrupada em alguns segmentos. Então, se a gente pensa em, por exemplo, tecnologia da informação, engenharia, o lado mais de exatas, e
também posições que requerem mais os soft skills, que são as competências humanas, os Países Baixos ainda precisam ter uma demanda maior por pessoas não locais. Isso é reconhecido pelo governo, isso é reconhecido pela organização, pela sociedade no geral, né? A gente tem visto que o mercado de trabalho atraiu muita gente até agora, mas agora o governo também está restringindo a atração de profissionais. Então, fica cada vez mais afunilado essa oportunidade de vir, principalmente nas áreas em que não, em que há demanda local. Com essa economia mais globalizada, com a necessidade de profissionais nessas áreas, a Holanda também tem investido mais na profissionalização das pessoas locais. Então, o que que é importante a gente entender? Existe uma representatividade alta nas áreas de TI, na área de engenharia, de profissionais vindos de outros países. A representatividade de mulheres é alta, até porque a Holanda tem essa... Gente, eu falo Holanda, mas Países Baixos, tá? A gente fala mais informal. Existe a representatividade muito alta feminina no mercado, então 75% das mulheres em 2020 estavam empregadas, é um índice alto. Além disso, a gente vê as políticas de equidade de gênero, que são muito incentivadas pelo governo holandês. Então, desde extensão de licença parental, por exemplo, até flexibilidade do horário de trabalho, até trabalhar menos horas, trabalhar híbrido. O governo tem investido bastante nisso, para realmente ter uma equidade, um mercado de trabalho mais equalizado. E hoje, a gente vê que existem ainda áreas em que existe uma demanda alta. Então, como eu estava falando, o governo está funilando, mas existe uma demanda alta por profissionais na área de energia. Então, estamos falando de energia solar, carregamento de carro, né? Que agora também o governo tem incentivado cada vez mais para essa energia inteligente. A indústria mecânica, então engenheiros são bem-vindos também, engenheiras. A construção civil, petróleo e gás, que é uma coisa que, enquanto existir petróleo no mundo, vai ser uma área atrativa. Tecnologia da informação, programadores, desenvolvedores, essa área é muito concorrida em termos tem muita posição para pouca gente. Então, é uma área muito demandante aqui no mercado de trabalho dos Países Baixos. E marketing e publicidade também. Então, vamos resumir falando que os Países Baixos têm abertura para essas áreas e tem muita abertura para a representatividade do gênero feminino. Gostei muito de saber, Vanessa. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu acho que quem está assistindo aqui já consegue, quem está nessas áreas ou que está pensando em entrar nessas áreas, fazer alguma migração de carreira e tudo, já consegue vislumbrar uma possibilidade aqui. Então, todos esses números que você trouxe é muito importante para o mercado. E aí, como você tocou no assunto que, falando como recrutadora, a pergunta que não quer calar, né, de todo mundo é: o que é que as empresas, os empregadores aqui na Holanda valorizam como competências e habilidades? Incrivelmente, num ambiente tão internacional, principalmente nas grandes cidades, o que é muito importante é falar um segundo idioma, ou seja, se falamos português ou se falamos espanhol, um segundo idioma é muito bem-vindo, então estamos falando do inglês, e certas áreas, principalmente áreas de contato com o cliente, contato com pessoas, é muito importante ter o holandês também. O que me falaram, eu vou dividir com vocês, que não, que você se vira super bem com o inglês, não precisa do holandês. Como recursos humanos, eu sofri. Porque todas as correspondências do governo,
Todos os relatórios estão em holandês. Todas as interfaces do governo estão em holandês. E até no dia a dia, se você vai para uma cidade menor, é mais difícil se comunicar em inglês, dependendo até da idade das pessoas dessas cidades, porque a Holanda tem 20% de população acima de 65 anos, eles não estão abertos a falar outra língua. Então, eu considero que se você quer investir numa carreira a longo prazo na Holanda, holandês é fundamental também. A curiosidade e aprendizado contínuo. É, eu entendo que isso é universal, mas quando a gente está falando aqui num ambiente em que temos pouca mão de obra qualificada em certas áreas, demonstrando que você se desenvolve, investe no seu aprimoramento, desenvolvimento contínuo, isso é um sinal muito importante para o recrutador. Ele olha, ou para as empresas, a empresa olha e fala, essa pessoa não está parada, essa pessoa está em contínuo desenvolvimento, porque o mundo muda. Então, as habilidades, as competências que você tinha há 3 anos atrás, talvez tenham que ser aprimoradas ou ajustadas. E isso é importante num profissional, que esteja buscando uma carreira. Além do que a automação está mudando muitos postos de trabalho. Então, se você fica lá para trás, e não se desenvolve, talvez daqui a uns anos vai ser mais complicado encontrar uma posição. Foco no cliente. A gente vê que a internacionalização, do mercado de trabalho, busca muito esse foco no cliente, entender os comportamentos do cliente e apresentar recomendações, inovações para que a empresa continue competitiva. Isso é muito importante. Então, tudo que a gente vê de customer experience, experiência do consumidor, está em alta. A gente vê isso em marketing, a gente vê isso até em call centers. Como que você consegue ter essa empatia e entender o que o consumidor quer. Adaptabilidade é outra coisa. E aqui eu não estou falando só de cultura, porque isso é um dos pontos em que é necessário a gente se adaptar quando a gente chega num mercado de trabalho novo que a gente não conhece. Mas é a habilidade de realmente se adaptar às demandas do mercado, né? Então, se agora está sendo exigido uma nova competência, como eu me ponho nessa posição de ir atrás dessa competência? Tem a ver com desenvolvimento contínuo também. Habilidades interpessoais e de comunicação. Podemos dizer que as culturas latinas têm essa coisa mais de relacionamento, né? De comunicar-se, de estabelecer conexões mais facilmente. Então, vamos utilizar isso. É uma coisa super positiva das culturas latinas, que a gente consiga estabelecer conexões rápidas, que a gente consiga se comunicar em todos os níveis da organização. Isso é um ponto muito positivo para nós. Habilidades organizacionais. A cultura nos Países Baixos é muito estruturada. Eles são estruturados, eles são mais formais. Então, é importante que o profissional apresente a gestão do tempo eficiente, gestão eficiente dos recursos, entregas no prazo e com qualidade. Isso é muito importante nesse mercado para ser reconhecido como um bom profissional. Além disso, competência multicultural. Principalmente em grandes cidades, em empresas mais internacionais, e até empresas holandesas que estão buscando uma globalização, é muito importante a competência multicultural. O que quer dizer isso? É a gente entender que as culturas são diferentes, abraçar isso e conseguir reagir de uma forma em que todos sejam incluídos. É um desafio, e muitas vezes, dependendo da outra cultura, mas essa é uma competência altamente valorizada no mercado dos Países Baixos. Eu gostei bastante. E uma coisa que eu ouvindo aqui, eu faço o papel da pessoa que está lá e não está tendo a oportunidade de conversar com você, né? Muitas das coisas que você comentou têm a ver muito com as soft skills,
né? E aí, o que eu pontuaria aqui é, gente, faça valer o nosso jeito de ser, as conexões, como a Vanessa falou. Gostei muito, Vanessa, da tua transparência e sinceridade para falar a realidade sobre o uso do holandês, que eu acho que, assim, eu particularmente não estou numa grande cidade, e gente, é de fato isso que a Vanessa falou. Aqui, ou você fala holandês, ou as pessoas vão se comunicar com você, mas você não vai fazer parte das conversas, você não vai fazer parte do dia a dia, e isso faz uma diferença na hora de você. Aí volta a questão da conexão, de você se conectar mais com as pessoas do trabalho, com a, sei lá, com a sociedade local que você está vivendo. Então, de fato, faz uma diferença. Você consegue captar muito mais as coisas e fazer conexões mais rápido. E aí a gente sabe que a carreira é formada também, boa parte das conexões, né, Van? Exato. Legal. Eu gostei muito, eu acho que fica um aprendizado para todo mundo que está ouvindo a gente. E aí me vem na cabeça que a gente acaba cometendo muitos equívocos, né? E nós mulheres, eu tive uma conversa com a Vanessa, ela me trouxe alguns insights, eu fiquei pensando, bom, daí a minha pergunta é, quais são os principais erros, ou os erros comuns, vamos dizer assim, que você acredita que as mulheres precisam evitar na hora de procurar ou uma nova oportunidade de emprego, ou avançar nas carreiras, aqui na Holanda, nos Países Baixos? Começando pela cultura, Thalita, que eu acho que a gente comentou anteriormente e é super importante. Às vezes a gente pode pensar, talvez seja um mindset de que porque a gente é muito preparado na nossa profissão, a gente tem os recursos, os conhecimentos, a experiência, a cultura não vai ter impacto. É importante. Então, quanto mais você entender da cultura, quanto mais você estiver inserida nos grupos, quanto mais você entender o que vem pela frente, talvez a vivência seja um pouco diferente, porque dependendo de onde você está, pode ser, mas é importante entender sobre a cultura, ou seja, um erro eu sou uma profissional muito bem preparada, eu vou me virar. Sim, não tenho dúvida disso. Você vai se virar. Mas quanto esforço você vai pôr nisso, você pode poupar isso entendendo a cultura. É muito importante. É, outra coisa muito importante é se manter atrativa para o mercado. Então, assim, considerando que algumas áreas nós temos mais pessoas do que posições, e aí eu estou falando de áreas como a minha, por exemplo, recursos humanos, finanças, essas áreas a gente tem mais gente do que posição aberta. Então, se você não for atrativa, se o seu currículo, o seu LinkedIn não for atrativo, provavelmente você vai cair nos primeiros screenings ou primeiro filtro, da inteligência artificial do sistema do recrutador. É muito importante um currículo atualizado em um LinkedIn com as palavras-chave das posições que você vai concorrer. Ah, ficar parada, que é um pouco o que a gente já conversou, então é um erro. Eu sou muito bem preparada, eu estava talvez no meu país de origem super bem colocada, então aqui vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Não vai. Não vai. Eu vi isso na minha experiência como RH, como as pessoas chegavam com essa mentalidade. E, na verdade, você precisa ser atrativo para o mercado que você está nesse momento. Não dominar o inglês, e em alguns casos o holandês. Não ser proativo. Então, esperar que a empresa faça por você, desenvolva para você. No mercado holandês é muito menos utilizado esse desenvolvimento dos empregados do que outros mercados, por exemplo. Então, o investimento para desenvolvimento interno é menor do que em outros mercados. Inclusive, esse é um dos reconhecimentos feitos pelo governo, que precisa incentivar as empresas a fomentar mais o desenvolvimento das pessoas. Mas hoje, o que é importante? Você é dona da sua carreira. Então, faça a sua carreira ser atrativa e faça a sua carreira também ser produtiva para você, né? Naquilo que você está buscando, naquilo que você almeja.
uma coisa que talvez a gente, com o nosso jeitinho brasileiro, na hora eu vou ver como que eu faço. Isso é muito comum, né? Entrevista. Já participei de 1000 entrevistas, imagina. Super tranquilo. Sei de cor meu currículo, sei minhas realizações, sei os meus números que eu atingi, eu tenho uma formação boa, eu tenho inglês. Não se preparar para uma entrevista é um erro. Por quê? Aqui é muito diferente de uma entrevista no Brasil, em que a gente vai ter provavelmente uma conexão, é nossa língua materna, é nossa cultura. Então, você consegue ler os sinais, né, a linguagem corporal do entrevistador. É muito diferente. Então, não se preparar para uma entrevista pode ser um erro, fatal para não conseguir uma posição. E isso vale muito a pena. Gente, assim, eu acho, primeiro é um privilégio a gente ter uma perspectiva dessa de quem está falando de dentro, né, e está sendo super transparente com a gente. E, de fato, a quantidade de pessoas que vai no improviso, né, Vanessa? Vai no improviso, não, tá tudo certo. O quão que é importante, e gostei muito desse ponto que você falou. No nosso país, você já entende os sinais. Aqui, você vai demorar para entender, talvez nem entenda. E aí você não se preparou, e aí você é pego de surpresa e acaba. Às vezes é um profissional muito legal, um profissional brilhante, mas que não soube passar essa percepção para o entrevistador, para o recrutador. Gostei muito do que você falou. Muita gente não sabe essa questão da inteligência artificial lá no início do currículo, então é importante saber fazer um bom currículo, LinkedIn também tudo certo. E aí, eu acho que mitigando esses erros aí, né, a pessoa se preparando bem, vem a questão do, ok, agora eu estou bem preparado, sabe? Eu fiz meu dever de casa, esse passo a passo que a Vanessa falou, e aí surgem os desafios. E aí, esses desafios eu gostaria de pontuar para você quais são os desafios que as pessoas podem encontrar no meio do caminho, na hora de buscar essas oportunidades e principalmente, agora a gente vai entrar no ramo da cultura, né? Adaptação cultural e a integração aqui no mercado de trabalho. Como é que é a tua visão a respeito disso? Ah, É interessante, né? Porque cultura, por definição, é como as pessoas se comportam, como as pessoas falam, como as decisões são tomadas, como os grupos se relacionam. Então, por mais que nós estejamos numa economia globalizada, por mais que as empresas tenham buscado ser mais inclusivas, ter mais equidade, é, até ter mais diversidade, né, de etnias, de gênero, de idade, as empresas têm buscado isso. Isso está muito forte, né? O que a gente chama de diversidade, equidade e inclusão. Os esforços têm sido grandes. No entanto, é um desafio para uma pessoa de outra cultura entrar em qualquer cultura. Não é porque são os Países Baixos, é porque é uma transição. É importante levar isso em conta, como eu já havia falado. É diferente da cultura, da nossa cultura, ou das culturas latinas, por exemplo, a comunicação. A comunicação é mais direta e não é levada para o pessoal. Então, às vezes, existe aquela linha fina da gente interpretar como uma pessoa sendo grosseira. Mas, na verdade, é a comunicação mais direta. Se a gente pensar na nossa cultura, nós temos camadas na comunicação. A gente faz uns rodeios, né, para falar. E às vezes a pessoa sai da conversa, ela nem entendeu o que a gente quis dizer. Ou seja, a gente nem se comunicou tão bem. Aqui, a comunicação é mais direta. Então, é importante cuidar disso até do lado do impacto na saúde mental. Porque se a gente começar a levar tudo para o lado pessoal, a gente vai começar a se sentir incompetente, vai começar a sentir que tem culpa porque não está sendo adequada ao ambiente. Então, é muito importante tomar isso como consideração. O feedback aberto. Aqui, se alguém não gostou do seu trabalho, a pessoa vai dizer. E é um feedback aberto e construtivo, e é super normal para eles.
A gente tem um pouco de dificuldade, claro que eu estou generalizando, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma generalização. A gente tem dificuldade de ouvir feedback aberto, tão aberto assim, tão direto ao ponto e construtivo. Isso não é da nossa cultura. A estrutura, a formalidade, a pontualidade. Super importante aqui na cultura dos Países Baixos. Inclusive, como eu falei, a confiança não é baseada nos relacionamentos, igual a nossa cultura latina, brasileira. Aqui é baseada na sua eficiência, no seu profissionalismo. Ou seja, eu te pedi uma tarefa, você fez bem feito e no prazo. Então, eu vou começar a acreditar que você é capaz pela sua competência e vou começar a confiar em você. É diferente. Abertos a conflitos. Então, as nossas culturas, sul da Europa, latinas, têm uma dificuldade, asiáticas, têm essa dificuldade de entrar em conflito, numa discussão, para levar uma ideia nova. Se daí uma pessoa de uma hierarquia maior falar assim, não, é não, então a gente se retira da discussão. Aqui não, eles são abertos a conflitos e eles vêm com muitos bons olhos. Como eles não têm essa hierarquia tão forte, esse sentido de hierarquia tão forte, é normal você ver um diretor sênior, um VP, conversando com um analista e o analista fala, ó, eu não entendo assim e eu tenho outra recomendação. É super normal. Equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Nós somos o que eles chamam de workaholic. Nós trabalhamos 10, 12 horas por dia normalmente. Isso é um normal, né? Depois você ainda tem 4 horas de trem, dependendo de onde você mora, se grandes cidades no Brasil. Aqui eles valorizam. Então a gente fala assim que 6 horas a caneta cai. E eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, né? Se a gente vem para um país onde a qualidade de vida é valorizada, onde você ter tempo com a família é valorizado, onde a cultura aceita isso de uma forma super tranquila, isso é um ponto de alavancagem para nós, para a gente aprender com eles. Que mais? Tomada de decisão consensual. Talvez nas nossas culturas e pessoas que já vêm de aprendizados anteriores, tem muito nas empresas esse top-down. Então, decisões tomadas de cima para baixo. Então, lá em cima tomou uma decisão e embaixo execute. Esse é o recado. Essa é a cultura. Aqui eles são mais consensuais. Então, a hierarquia não é tão valorizada, as pessoas vão chegar a consensos e vão executar aquilo que foi consensual. Ou seja, a adaptação é muito importante nesse mercado, como em qualquer outro. Por quê? Porque tira uma energia enorme da gente. Então, se a gente já está começando num país novo, está buscando uma recolocação, ou está buscando a primeira colocação, a gente já está com um monte de lista na cabeça. Tem que fazer currículo, tem que fazer LinkedIn, tem que fazer networking, tem que fazer. E aí tem esse esforço da adaptação, sem deixar de ser a gente, sem deixar de ser o brasileiro que se adapta, tem uma flexibilidade, é inovador, é criativo, sem deixar isso de lado, mas sabendo que é super importante se adaptar, porque senão a energia que vai para isso é muito alta. E aí a gente paga um preço alto, eu vi vários casos assim em que se paga um preço muito alto para ser colocado, né? E aí quanto que vale a nossa saúde mental, né? Vim para a Europa, tudo bem, agora eu estou realizado. Vamos entender que existe a possibilidade de um choque cultural e como eu vou mitigar isso. E cada um vai ter sua solução. Às vezes é realmente se incluindo nos grupos, às vezes é conversando com alguém mais experiente que já passou por isso, às vezes é entendendo muito o modus operandi dos grupos em que está inserido. E uma coisa importante, né? De repente a gente não vai aceitar tudo.
De repente a gente pensa que esse jeito não é legal para o nosso jeito. E tudo bem. Como você vai levar isso? Qual o peso você vai dar para isso? Isso é importante. Porque ficar brigando também, lutando contra uma cultura não é muito legal. Porque a única pessoa que é impactada é você. Então, essa adaptação é super importante. E, de repente, a pessoa precisa de outros profissionais para ajudar e aceite. Aceite isso, que você precisa de ajuda, que outras pessoas podem te ajudar, que você não é Mulher Maravilha, que entrou numa cultura Ctrl+C, Ctrl+V, agora eu sou eficiente, sou produtiva, todo mundo confia em mim, sou super confiante. Porque às vezes pode não ser. E aí é importante se adaptar, e ter as fases, né? Existem fases da adaptação e da mudança. Então, aceite, né? Lide, seja compassiva com você mesmo, porque exige um tempo. E o mais eu vejo assim, você falando, Vanessa, que se a pessoa vem, ou se ela começa essa trajetória com a expectativa correta, ela se poupa tanto. E aí, uma coisa que você falou que é verdade, o brasileiro está acostumado a cortar um dobrado. Quem mora, quem morou, quem viveu nas grandes cidades, realmente 2 horas de trem para ir, 2 para voltar. Já vi gente pegar 4 horas. Então, assim, a gente está acostumado. E aí você ter a oportunidade de estar num lugar que valoriza esse equilíbrio é muito legal. Eu lembro que eu escutei até de um gestor falando assim. Eu falei, não, que eu fiz um desenho do fluxo de trabalho e tal. E aí eu falei, eu te fiz em casa à noite. Ele disse assim, Thalita, não queremos que você trabalhe de casa, no seu horário livre. Eu falei para ele, eu entendo, mas é porque estava tão assim, eu precisava tirar da minha cabeça para eu ter paz. Mas a primeira coisa que eles falam para você cara, deu o teu horário de trabalho, vai para tua casa, relaxa, segunda-feira um novo dia, ou amanhã um novo dia. Algumas vezes a gente ganha, mas outras vezes é tão importante a gente aprender com eles. E eu conversando com uma pessoa, Vanessa, eu me lembrei que a pessoa falou assim: cara, pega o melhor da gente, pega o melhor deles, faz isso aqui, que aí vai dar muito certo, porque a gente aprende muito com eles. Eu acredito que com o tempo aqui nos Países Baixos a gente acaba até assimilando muita coisa, né? É E aí verdade. a gente acaba assimilando e talvez aos olhos das pessoas que nos conheciam, a gente diz, ué, mas você mudou, você está assim meio diferente, mas a gente acaba, né, assimilando o jeito deles de ser. É, o Ela Inspira, Vanessa, ele é um evento voltado para empoderar e apoiar nós mulheres aqui nos Países Baixos. E aí, diante de tudo isso que você já compartilhou com a gente, quais são os principais conselhos, os 3 principais conselhos que você daria para quem está iniciando essa jornada? É, bom, investir tempo em você é o primeiro conselho. E aí eu tô falando do seu profissional, do seu pessoal, né? Então, se dê tempo para entender, se dê tempo para rever seu currículo, o que que você quer mostrar para esse mercado? O que que o mercado valoriza? De repente, as descrições de cargo que são postadas, anunciadas, pedem competências que até você tem, mas você não tinha colocado no seu currículo porque não eram relevantes antes. Então, como se autopromover, né? Pensar em você, você SA, né? Eu falo você SA, você protagonista da carreira, você cuidando de você, você indo para uma entrevista com o currículo, com os recursos, eles são muito formais. Então, assim, como me preparar para isso? Investir em você, esse seria como um guarda-chuva, em que eu colocaria a autopromoção, o autocuidado, essa adaptação, como você lida com isso, é super importante, porque isso também é sentido nas entrevistas. Então, estar animada, demonstrar que você está motivada para o trabalho, demonstrar que você tem as competências e que essas competências são, transferíveis, é bem importante. Aí, uma das coisas, né, Thalita, que a gente conversou é assim, nessa autopromoção, quanto que os homens saem na frente, de nós. Por quê?
porque eles se aplicam para posições quando estão com 60% dos requisitos checados, né? E nós ficamos esperando estar prontas. Então, assim, então se eles estão pedindo tudo isso de competência, eu tenho que ter tudo isso antes de me inscrever para uma posição. Isso, às vezes, pode atrasar o nosso ingresso no mercado de trabalho. Vai, testa, se põe lá, né, no lugar do entrevistado, do candidato, entende como eles fazem as entrevistas. Cada processo seletivo é também um aprendizado. Por mais que, de repente, não dê certo, não seja você a escolhida para a posição, você aprendeu um pouco mais da cultura, você aprendeu um pouco mais como eles fazem processo seletivo aqui, você trabalhou em você, na sua autopromoção, então eu falo que processo seletivo nunca é tempo perdido, apesar que às vezes, a gente pensa isso, fico mandando currículo, fico atualizando LinkedIn, fico mandando carta de motivação, é exigente, exige um esforço, mas levar isso de uma forma de aprendizado e de crescimento, eu acho que é bem importante. E aí, ter um currículo relevante é super importante, evitar aqueles currículos muito criativos, que geralmente a gente vê com gráfico, com desenho, com foto. Vamos para o mais básico. Primeiro, porque tem mais chance de passar por diversas culturas, ou seja, ele é mais básico, mais formal. E segundo, porque a inteligência artificial também vai entender melhor. Então, super importante, vai para o básico, né? Tem aquele currículo formal, né? Fontezinha, certinha, essas coisas que geralmente a gente costuma tentar ser mais elaborado. Como eles têm uma comunicação mais direta, sejamos mais diretas também, né, no que a gente quer comunicar através do currículo. Mesma coisa com o LinkedIn. Então, como que o seu LinkedIn comunica? O que ele está comunicando? Super importante rever o LinkedIn de acordo com o mercado em que você quer atuar. Verifique muito bem quais são as palavras-chave das posições. Por quê? De novo, inteligência artificial vai olhar palavra-chave. O recrutador vai olhar no resumo se tem as palavras-chave. Talvez ele nem vá ver o resto do currículo. Então, invista em customizar o currículo para a posição que você está almejando. Oportunidades de emprego existem em muitos portais, né? Então, começando com o LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Existe uma plataforma chamada She Matters, .nl, que também é super importante para as mulheres, porque ativa esse grupo de representatividade feminina. Então, é um grupo afirmativo para pessoas que se identificam com o gênero feminino. Existe o Undutchables também, que é para quem não fala holandês, então eles colocam posições que não exigem holandês. E, claro, o I Am Expert, que tem uma lista de recrutamento, de agências de recrutamento, de consultorias que trabalham com posições, que é super rico também. E aí, só para encerrar, prepare-se para a entrevista de emprego. Pesquise quem são as pessoas que vão te entrevistar. Geralmente aqui o recrutador ou o sistema envia para você quem vai estar te entrevistando. Pesquise, porque aí você será capaz de adequar sua comunicação para quem você está falando. Você está falando com um par? Você está falando com uma pessoa, o CEO? Apesar de não ter hierarquia, a forma como você vai se vender, vai se promover, pode ser diferente. Então, prepare-se, entenda da empresa, entenda quais são os requisitos, aonde você está super confortável, aonde não, e aí aonde não, como você vai falar, como você está mitigando isso. Então, preparar-se para a entrevista e não ir lá no improviso é também uma dica.
Perfeito, Vanessa. Eu adorei os conselhos. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente gostou bastante. Gente, sites aqui que eu confesso eu também não conhecia. Eu imagino que tem uma galera aí que está assistindo que também não. Então já anotem é, tudo isso. Vai ficar gravado depois para a posteridade, para vocês assistirem. A gente está chegando, infelizmente, para o final dessa conversa. Por mim, olha, já ficava aqui horas com a Vanessa. Vanessa, conta um pouco para a gente do trabalho que você realiza na tua empresa. Como que você ajuda as pessoas a navegarem, por esse mercado holandês? Conta um pouquinho aqui para a gente, que o pessoal deve estar curioso, eu também. Sim, conto. A consultoria nasceu exatamente para isso, para desenvolvimento de pessoas. E aí, desenvolvimento de pessoas pode ser muito amplo. Então, o que a gente está oferecendo de serviço é coaching para desenvolvimento de competências, coaching para transição de carreira. Então, quem está aí nesse momento de vou, não vou, quero mudar, não quero mudar, se eu mudar, o que que eu tenho que fazer? Desenvolvimento de competências humanas, então as soft skills. A gente trabalha com isso também. E mentoria, né? Como eu sou uma profissional, como você falou, com bastante tempo de mercado, consultoria para RH, para pessoas que querem ingressar ou para pessoas que já estão atuando na área, a gente também oferece. Perfeito, gente. Nós vamos deixar os contatos, da Vanessa aqui abaixo, mas eu vou pedir para ela falar aqui também para a gente. Então, se você estiver pensando nisso, dá uma olhada no material da Vanessa. Eu acredito que aqui ela já ofereceu muito, né? E o que vem depois disso, se aqui já foi maravilhoso essa conversa, imagina ter o acompanhamento de uma pessoa que tem tanta experiência no Brasil, tem experiência aqui. Eu acho que esse olhar, esses dois olhares, né, de quem senta na cadeira do entrevistador durante muitos anos e quem já sentou na outra ponta, te dá uma perspectiva muito mais refinada, de tudo isso. E para quem quiser contactar você, onde é que eles podem te encontrar, Vanessa? O meu website está aí, está no ar, está em português, está em inglês, está em Uhum, espanhol. É www.deevolutio.com. Então, de né? A evolução, só que é uhum. latim.com. Deevolutio.com. E aí tem tudo lá, o tipo de produto que a gente oferece, os contatos, tanto o e-mail quanto o celular, e eu fico à disposição, porque eu acho que, no geral, a gente está aqui, né, nós da consultoria, eu particularmente, para impactar as pessoas, para ajudar mesmo e para fazer, até com a minha experiência como expatriada, fazer com que esse processo seja mais rápido e menos sofrido, porque pode ser sofrido também. Então, vamos lá para o mais rápido. Eu acho que é bom a gente manter essas conexões que podem ajudar a gente. É verdade. E eu vejo que, imagina, se você vai ingressar numa jornada assim, você tem uma pessoa que vai te acompanhar e que sabe, passou pelas mesmas questões que você e ainda traz toda essa bagagem de competências e habilidades, essa jornada pode ser mais leve, né? Mais Exato. fácil, vai acabar com os problemas? Não, cada pessoa tem seu processo, mas pode se tornar mais leve. E uma coisa que a Vanessa falou, acho que ao longo de toda a nossa conversa vai te economizar energia, sabe? Para você investir essa energia em outras coisas, em te desenvolver, ao invés de você ficar brigando com algo que você precisa trabalhar, se adaptar e melhorar, né, Vanessa? Vanessa, eu queria só te agradecer. Eu amei conversar com você. Eu imagino que tá todo mundo que está assistindo a gente também amou. Cada insight que você trouxe, cada informação, o quanto que é valiosa para a gente, para quem está no Brasil, que está pesquisando o mercado e não sabia até agora como iniciar essa busca ou como se preparar, eu acho que é de uma grande valia, assim, enorme. Para quem já está aqui, que estava com aquele medinho, né? Ai, será que eu vou? Será que eu solicito? Como é que eu me preparo? Já tem um pontapé. Eu acho que esse é o ponto. E partindo de uma pessoa que tem essa experiência, aí é maravilhoso. Então, eu queria te agradecer demais pelo teu tempo, de verdade.
Imagina, Thalita, foi um prazer, de verdade. Compartilhar, eu acho que impactar a vida das pessoas é meu propósito. Então, estou super feliz pela oportunidade e foi ótimo conversar com você. Também ficaria aqui muito mais tempo, se a gente tivesse. Então, olha, gente, agora a gente vai desligar aqui e vai começar só eu e a Vanessa. Gente, muito obrigada por você que esteve aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Ela Inspira. Então, estamos aqui nesse movimento trazendo pessoas incríveis para compartilhar. A nossa ideia é ajudar cada vez mais a nossa comunidade a crescer e prosperar. Se mais pessoas prosperam, toda a comunidade prospera junto. Tá bem? Gente, valeu e tchau, tchau.